Vamos lá novamente. Eu tentei fazer uma, não deu certo por um problema no YouTube aqui que ocorreu. Se por um acaso esse problema persistir, infelizmente eu vou ter que interromper a live até onde der. Mas, de imediato, eu queria agradecer as pessoas que comentaram, né, numa live que eu fiz sobre o meu canal, e eu agradeço de coração, e juntamente com os meus mentores, eu mando uma bênção de luz, uma bênção de cura para vocês duas, minhas queridas amigas. Tenham a certeza de que vocês, a partir do momento que vocês começarem a buscar pelas verdades dentro de vocês, vocês conseguirão encontrar a cura para o problema em que vocês se encontram agora. Tá? Isso aí é apenas um problema, uma doença mental que a gente adquire e que compete a nós buscar a cura dentro de nós com auxílio, né, da força, da união, da luz do universo, né, e na energia de Jesus. Foque em tudo que é bom, foque em coisas positivas, foque naquilo que pode trazer amor e trazer luz para vocês, e que vocês encontrem, e que vocês se encontrem, que vocês recebam a bênção especial para a cura que vocês tanto procuram. Obrigado por compartilhar comigo, obrigado por estarem conivente comigo nesse canal, nessa jornada que nós estamos fazendo agora. Namastê. Que o meu Deus, o Deus que está dentro de mim, se una com o Deus que existe dentro de vocês e que nós encontremos a paz. Muito obrigada. Namastê. Então, hoje nesse vídeo eu vou responder, né, o porquê de eu ter criado um canal onde eu falo de Deus, de política, de religião, de doença, de organização, de poder mental, desprogramação de mente, né, doença, vida saudável, porque todos esses assuntos faz parte de um único ser, que é o ser humano, né? E desde o começo dos tempos, nós estamos vindo numa condição de ter a mente programada para atender apenas aos anseios de alguns, e estamos ficando doentes. Toda a humanidade está doente por conta disso, porque ela perdeu o contato com o seu Deus interior e está apenas acreditando no Deus que existe fora de si. E nós precisamos fazer a viagem do retorno dentro de nós, buscar o nosso Deus e promover a nossa desprogramação de conceitos errados que temos dentro de nós para que nós possamos ser curados. Esse é o meu intuito. Então, eu vou falar de todos os povos, eu vou falar das religiões, eu vou falar da política, eu vou falar das organizações, porque todas têm a mesma coisa em comum, ou seja, desprogramar a mente humana, fazer com que ela acredite no que aquela organização, no que aquele partido, no que aquela religião está impondo como verdadeira para poder ter o domínio sobre o ser humano. É essa a minha colocação. Quando questiono, outro dia um senhor falou assim para mim, fala de Jesus nas suas orações. Eu estou ouvindo um louvor, porque eu sou da igreja assim, assim, assado. E eu virei para ele e falei, olha, eu não tenho religião, né? Eu sou uma formadora de opinião, né? Eu sou uma buscadora de ideias e do entendimento da minha mente. É isso que eu busco. Eu não acredito nesse Deus que a turma por aí usam para angariar dízimos nas igrejas, nesse Deus aí que o pessoal fala, vai com Deus, que Deus te abençoe. Não, eu não acredito nesse Deus. Eu acredito, né, no universo, na força do universo, no Deus que está dentro de mim, e o que ele determina no momento para que eu faça as coisas assertivas para a minha vida. É isso, eu não busco Deus fora de mim, eu busco dentro de mim. Né? Antigamente, essas histórias todas aí, por isso que
está muito falando sobre os Anunnaki, como começou a religião, quem era o Deus, que Javé não é o Deus verdadeiro, eles sempre mentiram para nós. Todos esses títulos que são colocados, na verdade, né, eles estão trazendo esclarecimento para as pessoas entenderem que tudo isso foi forjado, tudo isso foi criado pelo ser humano para que ele mantivesse a harmonia entre os povos e muitos para se beneficiarem disso tudo. O ser humano, ele é guiado porque ele tem medo. A igreja, quando se formaram as religiões, né, pode ver o Deus lá do Velho Testamento, né, ele é uma pessoa sanguinária, ele é um cara que ele ameaçava. Ele chegou a ameaçar Abraão quando ele disse para Abraão: eu estou de olho em toda a sua aos seus filhos, a sua hereditariedade, faça as coisas certas porque eu estou de olho em você. Isso é uma ameaça, e o Criador, ele não ameaça a sua criatura. Ele dá condições para que ela progrida e se torne igual a ele. E é isso que o Deus Criador do Universo quer de nós. Está escrito nas Escrituras. Se houver duas pessoas inteligentes, o mais inteligente, Deus falando, se houver duas pessoas inteligentes, a mais inteligente serei eu. Porém, a sua obrigação é tornar tão inteligente quanto eu sou. É isso que Deus, o Criador do universo, ele quer de cada um de nós, que nós nos desenvolvamos, que nós busquemos o Deus Criador dentro de nós e não fora. Então, eu não busco nada fora de mim, eu busco o entendimento dentro de mim. E eu tenho encontrado, com o auxílio dos meus mentores espirituais, com o auxílio do clã cigano que me direciona, que me orientam naquilo que eu devo fazer, que são espíritos afins naquilo que eu estou buscando, são espíritos que querem trazer mensagens daquilo que deve ser dito para a humanidade. Os mestres ascensionados, o mestre Arquitúrios, que transmite amor e cura para as pessoas, mestre Ório, são esses que eu sigo, com os quais eu tenho afinidades, os espíritos de luz, todo o clã cigano, né? São esses que eu sigo, os pretovelhos, que eu amo os pretovelhos, tem muito ensinamento de vida, que são espíritos que já viveram muito tempo e tem muita coisa para contar. Eu sigo esses. Esse é o Deus criador do universo que eu venero. Não existe ninguém diferente de ninguém, somos todos iguais. Uma partícula da criação num corpo humano para que nós possamos evoluir, progredir. E essa evolução só vai acontecer através de um autoconhecimento, porque dentro de nós temos coisas que a gente vem trazendo de lá de trás, porque nós somos espíritos que encarnamos com esse corpo numa condição transitória para podermos viver aqui no planeta Terra. Essa é a minha consciência, por isso que eu falo de Deus. Se Javé foi inventado, problema de quem quer segui-lo. Cada um, as pessoas têm o livre-arbítrio para seguir a quem elas quiserem. Né? Como começou a sociedade? A sociedade começou o homem, né? Antes ele era homem das cavernas, ele caçava, ele pescava, ele não tinha noção do que ele podia plantar, mas a partir do momento que ele descobriu que ele poderia plantar o seu alimento, que ele poderia criar uns animais para o seu próprio sustento, o que ele fez? Ele se organizou em propriedade, ele escolheu a sua propriedade, ele fez um cercado, ali ele fez uma casa para ele se abrigar, ele colocou seus animais, né? Ele começou a plantar para colher, para poder comer. E ele viu que ele tinha condição de formar uma família, então ele foi buscar uma companheira e trouxe aquela companheira para dentro do seu cercado, formando uma família. E essa família, ela cultuava um Deus, né? Mas tudo estava fora do controle, segundo, né, as religiões antigas, o zoroastrismo e o judaísmo, isso era, cada um tinha o seu Deus, lá, em cada casa adorava um Deus, depois eles reuniam
na cidade que eles se concentravam, né? E eles adoravam Deus daquela cidade. E isso não poderia acontecer. Foi quando apareceu Javé, né? Um conquistador, por isso que é um sanguinário lá do Velho Testamento, né? Um conquistador, e ele achou por bem determinar a Abraão, que Abraão fosse para um determinado lugar, erguesse um templo e congregasse as pessoas todas nesse templo, nessa região, para serem monoteístas, ou seja, adorar um único Deus que seria o Javé. Foi assim que surgiu a religião o judaísmo, né? Porque antes eles tinham noção, né, dos deuses da mitologia do Egito, da mitologia dos gregos. O zoroastrismo, na época, ele era muito divulgado, né, em outros países, adoravam vários deuses, né, todos os deuses, e havia necessidade de uma organização, mas que o único Deus fosse adorado. E esse único Deus seria quem? Seria o Javé. Né? Então, formou-se o judaísmo. Porém, uma parte dessas pessoas achava que não era bem aquilo que eles queriam. Né? Então, baseado em tudo o que o pastor Maomé falava, né, eles resolveram aliar-se a Maomé e fundar o islamismo. Outros continuaram, né, judaísmo, mas partindo para o cristianismo, acreditando no Messias Jesus, né? Acreditando nele. O cristianismo veio do Cristo. Porém, o cristianismo ele foi criado, né, conforme os ensinamentos de Paulo de Tarso. E não nos esqueçamos que Paulo de Tarso ele era um corrupto. Ele fazia parte, né, da turma lá do César, do Império Romano, né? E ele exagerava nos impostos, né? Então, ele era um corrupto, ele era, né, alguém do Império Romano que auxiliava César. E depois, né, dizem que ele ele viu Jesus, depois que Jesus foi crucificado, né, ele viu Jesus morto e ele resolveu daí segui-lo, né, e o cristianismo, o Império Romano, fundou com base nas escritas que ele fez lá quando ele estava lá no exílio. Ele escrevia as cartas e, através disso, é que foi criado o cristianismo. O cristianismo não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. Jesus mesmo fala. Ele foi o ser mais incompreendido que esteve aqui na face da Terra, com tantos ensinamentos riquíssimos, porém as pessoas, ninguém aprendeu o que ele veio para ensinar. Né? Então, a religião surgiu disso. Surgiu daí, então, a Igreja Católica, né? A Católica Romana e a Católica Ortodoxa. Né? Aqueles que achavam que tinham que seguir, né, a mitra, né, aquela roupa, aquele chapéu que os bispos têm na cabeça, o nome daquilo lá é mitra, porque é o símbolo, né, da religião antiga, do cristianismo antigo, né, os peixes que tem naquelas roupas que o padre, quando ele vai fazer a missa, ele coloca, né, representa Jesus, a prosperidade, mas não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus, porque o judaísmo, ele nunca aceitou Jesus como o Messias, eles ainda acham que virá um Messias. E essa história que eles querem levar para frente aí, que a terra prometida deles foi o Javé lá que inventou essa história toda. Deus, né, o criador do universo, ele não faz discriminação entre os seres humanos. Não existe esse preconceito de cor, de raça, é coisa tudo do homem, o homem que inventou para tirar vantagem nisso tudo. Nós somos ameaçados constantemente. A nossa mente ela é forçada a viver com medo para que nós possamos ser dominados por aqueles que querem dominar o mundo e tirar um proveito da situação em cima dos inocentes que acreditam. Assim formou a religião.
a religião católica ia muito bem, obrigada, quando, de repente, Martinho Lutero, um padre, achou que estava tudo errado, de acordo com ele, não poderia acontecer aquilo. E ele saiu da igreja, ele armou um protesto, né? Acabou montando o protestantismo. Surgiu o protestantismo. E, junto com o protestantismo, todas essas igrejas evangélicas que vocês conhecem. No princípio eram 7, dessas 7 foram formando, cada um foi vendo, mas aqui não tem o que eu quero, né? Por exemplo, a mulher lá na Bíblia diz que a mulher que cortava o cabelo, né, eram as prostitutas que tinham cabelo curto, então inventaram lá a congregação, mulher não corta cabelo, né? Daí o outro lá, porque nós não podemos consumir a carne de porco, né? Porque a carne de porco tem a fenda. Por quê? Porque antigamente o porco ele se alimenta de qualquer coisa que der para ele. E ele alimentava de muitas coisas indevidas, inclusive fezes humanas e tudo, e aquilo transmitia doença. Então, formou-se o quê? O adventista, nós não vamos comer carne. Né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, não tomam café. Por quê? Porque o café era muito caro. Essa igreja surgiu nos Estados Unidos. Na época, o café ele era importado, era muito caro. O que Joseph Smith fez? Colocou na Doutrina e Convênio que café fazia mal era proibido. Proibiu o café, ninguém comprava, não gastava dinheiro com café. Para tudo tem uma explicação. Por que o batismo, a história do batismo, porque o batismo é para trazer a pessoa para a igreja, né? Circuncisão, todos que foram circuncidados eram aqueles que aceitaram Abraão. É só vocês pararem para observar. Então, é tudo organização montada pelo homem, usando o nome de um ser divino, né, para que as pessoas temessem aquilo. O sábado, por que os judeus o judaísmo começou com o sábado? Porque ele viu que as pessoas não estavam nem aí, cada um tinha o seu Deus, eu tenho meu Deus aqui, por que eu vou querer outro Deus? Então, o que eles fizeram? Um templo, construíram o templo congregava tudo, tinha tudo, era banco, era tudo, obrigava as pessoas a irem lá, principalmente no sábado, guardar o sabá, que Jesus mesmo ele falou, quando ele fez cura no sábado, ele foi questionado. É só vocês que leem a Bíblia sabem mais que eu a respeito disso. Né? Ele falou que ele fez cura no sábado e o sacerdócio lá começou a questionar que como é que pode. Quer dizer, ele não era judeu, eles achavam, né? Só que ele era da casa de Davi, ele era judeu. Outra coisa, Jesus não era pobre, ele não era humilde. Humilde no caso da pobreza. Né? A turma acha que para você ser humilde você tem que ser pobre, ver no casebre lá, andar mal vestido. Não. Jesus não era. Ele era da casa de Davi, ele era riquíssimo. A mãe dele, né? Maria, aquele manto azul era de uma casta dos essênios que ela usava, só famílias ricas pertenciam aos essênios na época. Então, isso é imposição pela igreja, para ela, porque ter cada vez mais as pessoas junto naquela congregação, naquela associação religiosa, né? Por que a igreja promove eventos? Semana Santa, né? Porque ela obriga as pessoas a virem na igreja. Né? Eles mataram lá Jesus, todo ano eles acham que Jesus está morto e todo ano saem lá naquela procissão lá. Jesus morto, depois, primeiro começa o carnaval, depois termina o carnaval, vai lá na quarta-feira de cinza, o padre faz uma cruzinha de cinza na cabeça, que daí a pessoa pecou, foi para o carnaval, né? Mas ela faz aquela cruzinha na cabeça, pronto, o pecado acabou. Não é bem assim, não, né? Sabe lá o que o cara fez no carnaval? Entendeu? É muito simplista você ter em mente tudo isso, né? E por que criaram daí a Semana Santa e Jesus? Né? Para aliviar para se aliviar da culpa, né? Porque quem mandou matar Jesus foi a própria igreja, né? Para ele não ser... Só que o arquétipo Jesus é algo que ninguém vai conseguir derrubar, né? Pode inventar o que quiserem que eles não vão conseguir, né?
E daí tem aquelas pessoas que não acreditam em Deus, a turma vê por bem condenar essas pessoas. Elas não acreditam em Deus porque, na verdade, o Deus não existe nesse Javé, não é o Deus que a turma reverencia. Existe um Criador. E nós vamos condenar esses irmãos aí que não acreditam em Deus, que são ateus e que têm outras denominações religiosas? Claro que não. Quem não acredita em Jesus, ninguém acredita em Jesus, ninguém. Segue uma igreja que é de Jesus e não acredita, porque se acreditassem, eles faziam a primeira coisa, é seguir o exemplo de Jesus, não ficar olhando lá que o sangue dele está curando, fazendo coisas que Jesus não faria, né? Daí a política, é o mesmo caso. Antes, eles queriam ter o domínio daquele lugar ali, cada um tinha a sua casa, formou-se um município, depois formaram-se estados, formou-se nação, país, e tinha que ter alguém que dirigisse aquilo lá, então formaram seus partidos políticos. Aqui no Brasil mesmo, no começo, nós tínhamos Arena e PMDB, depois um achou, não podia ser daquele jeito. O que ele fez? Ele saiu da Arena, fundou um outro partido, o outro saiu do PSB, fundou outro partido, e assim foi dividindo, como hoje, né, existem muitos outros, PP, PCdoB, eles acham que aquele partido, tudo é igual, não existe nada diferente. E daí eles ficam enfiando na cabeça das pessoas, vai ter comunismo aqui, você tem... Gente, o comunismo é uma ideologia que foi criada por um judeu, Karl Marx. Ele não era alemão, ele era alemão a judeu. Ele era judeu alemão, ele era um judeu nascido na Alemanha. É isso que tem que ter em mente. A ideia dele era aquela, só que para quem quer ser comunista, para ele é viável. Mas você bota a mão na consciência, você acha que alguém aqui no Brasil vai querer ser comunista, no caso dos caras que detêm grandes propriedades, sabendo que ele vai ter que dividir suas propriedades com outras pessoas? Os políticos são os donos de maiores propriedades, são os caras riquíssimos do Brasil, eles vão querer dividir a fortuna deles com os menos afortunados? Claro que não. Então, jamais vai acontecer isso. Acontece 1, 2, 3, lá uma porção que acha que o cristianismo que o judaísmo, que o comunismo é correto. E daí ficam colocando, não, porque Karl Marx fundou o comunismo, e ele escreveu que deveria ser daquele jeito, e tem os livros dele. Era a ideia dele, ele pensava naquilo. Mas ele não é tão poderoso quanto Jesus, né, para estar mudando, né, uma grande parte da nação do mundo. Nem o Buda conseguiu, nem Jesus, porque nós temos os budistas, temos lá na Índia, completamente diferente, temos o Krishna, né? Temos o comunista que não acredita nem em Deus, nem em Jesus, e nem em nada, e nós vamos discriminar esse povo, porque eles não somos todos da mesma essência. Assim que nós juntarmos todos, cada partícula, né, da energia, né, juntar, nós somos todos juntos, comunista, budista, os indianos, né, os islã, a turma do Islã, uma época aí eles estavam, né, metendo o pau no Islã, né, porque achava que nem todo mundo segue o Islã mesmo, ele era o Alcorão, eu já li umas 3 vezes o Alcorão, ele não diz que tem que cortar a mão da pessoa que tem, não, essa é uma facção que saiu, eu já expliquei numa das minhas lives aí, vocês podem me assistirem, né, o que aconteceu lá nessa região aí lá daquele espaço lá de Gaza. Por que eles estão guerreando até hoje? Simplesmente é por um motivo político-religioso. Né? Então, nós precisamos desprogramar essas coisas e colocar na nossa mente. Né? Olha quantos partidos políticos nós temos aqui no Brasil. Tem uma infinidade de partidos. Todos que achavam, não, aquele outro eu não estou, ele não estava sendo beneficiado naquele partido, ele criou outro. Ele não conseguiria ser eleito naquele, ele foi para outro, e foram criando todos que não há necessidade, bastava que houvesse um. Mas acontece que esse povo, eles querem tirar proveito, eles querem ganhar para eles, não importa o restante. É por isso que é um perigo quem você está seguindo como líder religioso, líder político.
Você tem que ter em mente, você tem que buscar pelos conhecimentos. É por isso que eu estou fazendo essas lives, eu estou trazendo conhecimentos para que desperte nas pessoas a ideia de formar opinião, de formar ideias junto com o que ele tem dentro de si, graças ao Criador do universo, que de vez em quando vai aparecendo pessoas com outra mentalidade, são seres que estão reencarnando aqui com ideias que eles já tinham de outras e trazendo novas situações para que o povo mude, para que o povo faça alguma coisa. Jesus, quando ele resolveu vir aqui para a Terra, ele já era um espírito iluminado de luz. E ele não, ele veio e falou: eu vou me encarnar na Terra, mostrar para esse povo que eles não precisam seguir a César. Que esse Deus que estão falando para eles não é o verdadeiro. Jesus falou que o Javé já não era o verdadeiro, não precisa. Por que essa discussão toda em torno disso? Né? Por que a Bíblia é sagrada? Não, qualquer coisa que você arrume um espaço, reverencie aquilo, e que você diga que aquele é sagrado, ele será um sagrado. Um lugar na sua casa específico onde você vai meditar, onde você vai estudar, onde você vai entrar em contato com o Deus que existe dentro de você, aquele lugar se torna sagrado, porque todo dia você vai naquele espaço, você ora, você medita, você chama todas as forças da natureza, aquelas que possam estar coniventes com você torna aquele espaço sagrado, você torna aquele livro sagrado. Né? A ideia do sagrado é essa, e que nós precisamos saber. Né? Daí vem as organizações, todas essas ONGs, organizações, não passam de ideias, né, para tentar passar alguma coisa para o povo, para a humanidade, só que eles estão agindo de maneira errada. Porque cada um tem que ver em si o que é melhor para si, até onde está a evolução dele, qual o entendimento que ele tem, qual a visão que ele tem de mundo, para se formar algo. Né? E dificilmente nós vamos conseguir, cada vez mais estamos mais distanciando das verdades devido às inúmeras instituições, às inúmeras religiões que vêm aparecendo. Né? Nós não vamos conseguir entrar num acordo aqui no Brasil enquanto houverem tantos partidos políticos brigando entre si. E é isso que eles querem, eles não estão interessados no bem-estar do Brasil. Eles estão interessados no quê? Neles. E eu não discordo de nenhum deles, eu acho errado é quem segue. Se você tem um poder dentro de você, dentro da sua mente, você é uma parte do Criador, por que você ficar seguindo esses políticos, esses determinados pseudo-políticos que nada mais são do que corruptos tentando tirar proveito em cima dos demais? Entenda isso. A hora que o ser humano ele começar a buscar pelo autoconhecimento, ele ir lá, fala, eu quero ver qual é esse partido aqui, fulano é desse partido, eu quero ver o estatuto do partido, o que diz? É conveniente para mim? Isso aí vai mudar mesmo alguma coisa? E se ele achar que vai e fizer a escolha dele, ele vai arcar com as consequências depois. Né? A viagem que você faz lá nos arcanos do tarô. Né? A energia lá do dia, ele fala, não, isso aqui que eu quero, faz a escolha. Só que toda escolha que você faz, você tem que arcar com suas consequências. Né? Por quê? Por que eu fui a favor sempre do patriotismo, sempre a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de não ter votado nele? Porque ele é a pessoa que mais se aproxima daquilo que eu entendo por uma política a ser desenvolvida numa nação como o Brasil. Ele não é o melhor, ele não é a solução que vai resolver todos os problemas, mas ele se aproxima daquilo que possa iniciar um projeto de mudança dentro da pátria chamada Brasil. É isso que nós temos que entender. Ele é um ser humano.
Ele foi o que mais, uma imagem dele que muito me chama a atenção, eu tenho até hoje salvo aqui, é ele carregando a bandeira do Brasil, passeando por todo aquele espaço do Congresso com a bandeira, mostrando a bandeira para o povo que estava aglomerado lá. Aquela imagem, para mim, valeu mais do que tudo, porque ele está se mostrando ser uma pessoa que ele está vendo o bem-estar de uma nação, de um país. Apesar dele não conseguir sanar todos os problemas, ele é uma pessoa que pode dar o andamento para que as coisas melhorem. É isso que a gente tem que ter em mente. A gente precisa se programar, desprogramar os conceitos errados que alguém tenta impor para nós. Tem muitas pessoas aí que falam o que elas acham, né? Porque na época das eleições, todos foram taxados de coxinha, de isso, daquilo, fica aquela briga por nada, e vai lá na avenida e faz aquela... O que adianta reunir na avenida sem ter nada na cabeça? Sem ter uma ideia para colocar em prática, para que mude realmente a situação. Muitas das pessoas que foram lá só para fazer número, e o partido é que fica determinando as coisas, agora veio às claras que o presidente ele tentou fazer o que ele prometeu para os seus eleitores, mas não deixaram. Isso era claro e evidente. Agora, uma maioria dos patriotas achava que ele devia ir lá e desmontar o Congresso inteiro, ir contra a lei do país. Isso é ilegal. Né? Ele não é um mártir, salvador da pátria. Existem muitas pessoas envolvidas atrás dele. É preciso ponderar as coisas, saber em quem você acredita, quem você segue. E quando você busca, né, pelo autoconhecimento, e você começa a investigar, peraí, eu quero ver como é que surgiu a política aqui, né? Nós precisamos entender todas essas coisas que estão sendo impostas para nós. Por que as pessoas se organizam? Elas se organizam as pessoas que comungam da mesma ideia. Só que, infelizmente, um lá, ele acha que aquilo não é certo, ao invés de promover o debate, o que ele faz? Ele sai e vai criar outra organização diferente, daí fica todo esse amontoado de coisa, né, que não dá certo. Por exemplo, subiu o combustível, tá, o combustível está alto, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma passeata lá na Avenida Paulista, vamos nos mobilizar para ver se toca o governo. O governo, quando ele lança determinada ordem, ele já questionou todos os ministros, já começou com todos que estão ali apoiando ele para ver se ele vai ter o respaldo ou não, e ele manda fazer. Não é assim como as pessoas pensam. Então, não é um ato público numa avenida que vai mudar a situação. Quando fala, o STF, porque eu quero que morra aquele cara, eu quero não sei o que. Gente, o que é isso? É um ser humano que está seguindo a lei está errada. Né? O Brasil só vai mudar lentamente, né, para que no futuro seja um país melhor, a partir de que o cara que chegar lá para comandar a nação, ele colocar, não levantar a Bíblia lá e dizer Deus, pátria e família. Não é isso que vai mudar. A política e a religião, elas precisam estar separadas. E isso para quem visa o bem-estar do homem. Mas elas são apenas organizações criadas para o homem para obter o domínio das coisas, enfim, isso na cabeça. Não basta você ir a uma igreja e achar que você é evoluído espiritualmente. Você precisa buscar pelo autoconhecimento, você precisa buscar o entendimento dentro de você. E se eles, como responsáveis pelo povo brasileiro, né, ou de uma nação, ou do mundo, não tem essa consciência, compete a cada um de você ir buscar por si só o seu autoconhecimento, tentar entender e passar esse conhecimento para as pessoas. É isso que você precisa fazer. A maçonaria também, que é muito mal falada por aí, surgiu por quê? Porque era um grupo de profissionais, né, que queriam trabalhar no mundo inteiro e achavam, né, que eles deveriam
formaram uma organização chamada maçonaria. E colocaram como patrono, quem é o patrono da maçonaria? É o João Evangelista. Tudo tem a religião no meio. Né? Daí vem falar que a maçonaria é lá do Baphomet, que é do Satanás, que Satanás, para começar esse assunto, é um espírito de luz. Quem não acredita no que eu estou falando, vai lá, vai buscar qual é o significado de Satanás. É espírito de luz. O Criador, ele jamais, Deus aí, jamais iria fazer um ser do mal que tivesse tanto poder quanto ele tem. Quando alguém faz alguma coisa, não é o Satanás, é o homem, é ele que fez errado, o seu lado negativo. Melquisedeque, ele representa o lado negativo e o lado positivo das pessoas. É a dualidade. É isso que a pessoa precisa buscar, é isso que os seres precisam entender, trazer esse conhecimento para si e ir buscar aquilo que é bom para ele. E não ficar aceitando coisas que ele não quer assimilar, porque a alma ficando doente, a doença ela vai até o seu corpo. A doença, ela começa primeiro no espírito, ela começa na alma, por estar aceitando coisas que não lhe é conveniente. É isso que o ser humano precisa entender. Daí você não participa, né? Eu fiz uma live aí falando do governo e tal, né? E uma pessoa simplesmente mandou para mim dizendo: você anda bebendo ou anda tomando alguma droga para pensar desse jeito? Quer dizer, as pessoas, né, que não querem mudar, elas não aceitam que você conteste uma ideia, que vocês contestem um arquétipo. Elas não aceitam que você pense diferente delas, porque você pensar como elas pensam, né, é viável, porque daí elas vão ter a certeza de que elas estão certas. E não é bem assim. Todos temos o livre-arbítrio. Todos temos a condição de pensar e escolher aquilo que é melhor para nós, para a nossa família. Mas nós vivemos numa sociedade, em sociedade. A nós é imposto, né, muitas leis que nós nem almejamos, não fomos questionados a discutir sobre tais leis. Elas nos foram impostas, simplesmente por aqueles que querem ter o controle da situação, controlar tudo para enriquecimento, para ser o todo-poderoso, para satisfazer o seu ego. É isso que nós precisamos entender. Desvendar tudo. Por que formou as organizações de saúde, SUS? Por que formou a educação dessa maneira? Que a educação está errada. A educação, ela não atende os anseios do ser humano. Né? Ela precisava se houvesse alguém interessado mesmo no crescimento do ser humano, as coisas seriam todas diferentes, mas iriam matá-lo. Não mataram Jesus? Eles iriam matá-lo. Jesus veio e falou: gente, para por aí, está tudo errado, não é nada disso, não. Não é nada disso, vocês não precisam ter nada disso. Deus está dentro de si, busca dentro de você. Para orar, você não precisa ir numa igreja. Você pode orar para Deus em qualquer lugar, faz a oração do Pai Nosso, mas a Igreja Católica, ela já inventou um monte de rezas, Ave Maria, Santa Maria, crê em Deus Pai, salve Rainha, não sei de onde tiraram isso, entendeu? Por quê? É aquela organização que criou tudo isso, é aquela organização. E aparece evangélica, eles falam que são crentes, são os únicos crentes que existem no mundo. Quem crê em alguma coisa é crente. Né? Crer naquilo, é ser crente. Eles não são os privilegiados, não são os donos do mundo. Se fosse assim, então, seria os da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Lá que Joseph Smith criou, a Igreja dos Mormons. É muito inteligente a organização, né? Mas ela foi criada para o quê?
Aconteceu lá no Oriente de criar as religiões, por que eles não podiam criar uma nos Estados Unidos, onde a maior parte dos habitantes dos Estados Unidos são judeus? Os judeus estão aí, criando a religião por aí, a torta à direita, até eles conseguirem a Terra Prometida. A hora que eles conseguirem lá a Terra Prometida para eles, eles vão parar? Alguém já fez essa pergunta? Né? O primeiro templo construído foi destruído por Tito. Por quê? Porque eles promoveram uma revolta, eles se revoltaram contra ele. Então, ele foi lá, exterminou o templo, né, mandado construir por Javé. Ele trouxe todos os despojos lá para Roma, né, para fundar o cristianismo. Então, gente, achar o cristianismo é maravilhoso, porque não é como antes. Cristianismo, tudo que domina o ser humano não é bom. O ser humano é livre, independente, né? Ele tem que ser um ser liberto e não escravo de quem quer que seja, do que possa acontecer. Daí inventaram lá, né, a escravatura, que no Brasil aqui foi o último a aceitar a abolição dos escravos, mas brasileiro mesmo não escravizou ninguém. Quem trouxe os escravos aqui para o Brasil foram os portugueses. Então, é a eles que deve ser cobrado, não ao brasileiro, né? Porque quando você fala qualquer coisa, fala, os negros têm direito a isso, porque o Brasil escravizou. Não, o Brasil não escravizou, não. Quem escravizou foram os portugueses. Então, quando você tem o conhecimento das coisas, tem sabedoria. Você tem o entendimento, você não se deixa levar. Você fala, não aceito isso e pronto, e acabou. Eu vou aceitar o que tem dentro de mim, o que eu desenvolvi em mim, isso que eu vou aceitar. Porque se você ir contra aquilo que você pensa, aquilo que você quer para você, você vai ficar doente, fatalmente. É só vocês irem investigar qual é a causa de todas as doenças mentais, as doenças da mente. Qual a origem? Aonde elas se originam? No mau entendimento, algo ruim que a pessoa teve que passar por conta dos outros, porque ela não se deu o valor, porque ela se afastou do ser divino que existe dentro de si. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. E nesse canal eu vou estar comentando, fazendo live de tudo que os comentários que vem fazendo a respeito, até eu vou fazer uma próxima live a respeito da depressão, porque tem muita gente com problema de depressão se inscrevendo no meu canal, compartilhando e dando o seu parecer. Eu vou tentar falar sobre a depressão, né, sobre a ansiedade, que foi um dos mal que me atingiu também, né? Eu vou estar falando sobre isso, vou estar falando sobre doença, vou estar falando sobre religião ainda, vou estar falando sobre política, cada partido, eu vou levar o questionamento para as pessoas a respeito do que elas pensam das eleições, eu vou, porque é isso que está sendo cobrado para que eu faça. Eu sou uma formadora de opinião, porém, eu acho que todos são iguais. A minha ideia não é agredir esse ou aquele que ele quer seguir isso, cada um segue o que quer, mas não queira obrigar o outro a seguir algo porque você está seguindo. Eu não sou dona da verdade, eu não quero que todos me sigam, que todos entendam o que eu estou falando e achem que eu estou ditando regras para serem cumpridas, não. Você ouça, se você quiser, né? Compartilhe, se você quiser, dê o seu parecer, contra ou a favor, né? Se associe, se você acha que a minha ideia, a ideia que eu estou tendo, né? Aliás, inspirada pelos meus mentores, se você acha que isso é viável, você se inscreva no canal, cresça junto comigo. Vamos juntos tentar fazer algo que mude realmente, né, a maneira de pensar da humanidade. Por que não? Eu estou almejando tão alto, todos nós somos capazes. Basta que acreditemos em nós e que busquemos no local certo e a hora certa. Agora, ficar postando, né, fazendo publicações, que tentando levar aquilo que não é, isso é mais grave. Porque a natureza, ela cobra, existe a lei do retorno. O que você planta, você colhe.
Se você planta ódio, discórdia, você vai colher tudo isso para você. E não é isso que a sua mente quer, não. Eu aceito todos com as suas ideias, porém, eu quero ter a liberdade de ter a minha ideia, a minha maneira de se expressar e de me comunicar com outras pessoas. Eu quero ter o direito de estar em contato com o ser divino que eu acredito e que tem feito tão bem para mim, inclusive curado o meu corpo e a minha alma. E é nesse que eu acredito, é nesse que eu quero continuar acreditando. Existem pessoas tentando, o dia que você encontrar Deus, você vai dizer, ele acha o Todo-Poderoso, que ele acredita em Deus e que eu não. Né? Mas eu pergunto, em que Deus você acredita? Esse Deus que você acredita aí, né, já existem muitas lives, muitas opiniões dizendo que ele foi inventado. O que você tem a me dizer disso? Né? Eu tenho dentro de mim a consciência de quem é o Criador do universo, que eu respeito pra caramba. Eu peço até licença quando eu vou usar o nome desse Deus, o Criador, porque eu não temo ele, eu não tenho medo. Eu o respeito. Quando você teme alguma coisa, você está sendo forçado a agir daquela maneira por coação. Essa não é a minha função, esse não é o meu papel. Eu vibro o amor. Eu, há muitos anos, eu venho pedindo que eu quero ser luz, que eu quero seguir a luz, eu quero trabalhar para a luz. E eu trabalho para a luz, junto com os arcturianos, né, com os Órions, com o clã cigano, com os mestres ascensionados, com os espíritos de luz. É isso que eu faço. Eu quero levar a luz para as pessoas. Eu não quero ser treva na vida de ninguém. Nunca quis. Eu quero ser luz. Namastê.